vocês. Hoje eu tô aqui na minha sacada, então pode ser que vocês escutem um pouco de barulho, mas é o único lugar que deu pra me gravar hoje, porque a casa hoje tá meio conturbada. E eu falei pra vocês sobre a leitura de alguns livros, e eu vou começar hoje falando sobre O Poder do Agora, esse livro aqui. Esse livro, eu comecei a ler ele, depois eu vou colocar na descrição, vou colocar os detalhes deles, do autor e tudo. Bom, esse livro eu comprei, acho que eu tava passando no aeroporto numa viagem, naquelas livrarias assim, eu achei tão interessante, porque o poder do agora, né? A gente nem pensava em pandemia, em nada, e esses dias eu fiquei muito angustiada com o isolamento de muito tempo já, né? Com as crianças e tanta coisa que a gente deixa de viver com eles lá no mundo exterior. Por conta da pandemia, eu principalmente, meu esposo, né? Todo mundo que tá aqui em casa, o que a gente tem que mobilizar para poder deixar as crianças em segurança e a gente ficar em segurança. Aqui em Goiânia os casos estão aumentando, o número de pessoas dando positivo, doentes, internados, a quantidade de leitos disponíveis para tratamento em caso de urgência. Então, assim, tantas coisas negativas, são tantas coisas complicadas, né, pra gente lidar. Então, assim, eu fui vasculhar nos meus livros, eu falei, nossa, e eu achei esse livro e falei, não, isso é tudo, assim. É você conseguir, no agora, tirar alguma coisa ou pensar de uma outra forma, né? Ajudar a gente a pensar em outra forma, de lidar com isso, de passar por essa fase, né? E aqui o livro é assim, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Ele dá uma abrangência assim, ele faz um passo a passo e ele faz no estilo de perguntas e ele responde, né? Questionamentos de pessoas e ele responde. Então, assim, é bem interessante. Eu vou pincelar algumas coisas que eu achei pertinente para esse momento e para essas questões que eu acabei de dizer para vocês. Ele fala assim, ó, a negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. Ele fala muito do quanto que o tempo escraviza a gente, né? O tempo no sentido de passado, presente, futuro. A gente está preso em uma dessas três situações, né? Se você tem um passado mal resolvido, você fica remoendo aquilo, né? O seu pensamento, a sua energia fica nessas pendências do passado, né? Ou você fica numa ansiedade pensando nesse futuro. E o presente, que é o agora? A gente muito pouco, se fixa nesse agora. E aí, olha só que interessante essas questões. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absoluto, livre de toda negatividade. E até o momento, este é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação. Não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou dos nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas. E de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas, entanto, não lidarmos
Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos como um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Aí a pergunta: não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar este ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Olha que interessante, né? Se você fica apegado a um futuro que nem começou, que você nem sabe que vai ter, se vai ter ou se não vai ter, né? Quantas pessoas mudam o olhar de vida ou de planos quando ela recebe um diagnóstico de pouco tempo de vida? Por quê? Porque ela sabe que ela não tem um futuro. E ela sabe que ela tem um agora. Muitas pessoas conseguem lidar com isso pensando que eu vou refazer a minha vida, eu vou aproveitar até o último momento da minha vida. E por que a gente não faz isso sem ter uma sentença de morte? O que você tem hoje que é tão ruim, ou o que você tem hoje que é tão bom? A gente tem que começar a repensar nisso. Então, diante de tudo isso, como que a gente vai se libertar dessa infelicidade no agora? Olha que interessante essa passagem do livro. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você despreende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconscientemente, mas tudo isso é irrelevante. Mas não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você faz parte. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. E aqui eu vou dar uma pausa. O que a gente sente e a gente vibra. O nosso corpo é energia, né?
é como ondas de rádio. Imagina tanta gente angustiado nesse mundo todo, nesse planeta todo. Imagina o tanto de gente sofrendo, ansioso, triste, deprimido. Então, imagina a vibração de energia de todos esses corpos nesse planeta. Então, assim, a gente não facilita, né, gente? A gente é uma corrente, a gente é uma rede. Você pode parar de executar a tarefa que lhe está causando a insatisfação. Falar com a pessoa envolvida, expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve de nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluído? Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? O que a gente é? A gente vibra essa negatividade ou a gente abstrai ela e vê as coisas com mais clareza, com mais consciência, com mais fé no agora, pensando que tudo faz parte de um processo? E se todos esses desafios do dia a dia estão surgindo, é porque você precisa mudar algo em si, ou você precisa ser mais tolerante, ou você precisa olhar para as outras pessoas de uma forma mais carinhosa, não é? Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Imagina, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu era tentante, né? As tentantes vão poder dizer. Qualquer sinal de alguma coisa fora daquele controle ou daquela expectativa que eu criei num futuro, qual que é o futuro? Não, eu vou fazer a minha implantação e amanhã eu estou grávida. Um futuro, não é o agora. Qual que era o meu agora? Eu estou num processo e eu vou fazer a minha implantação e eu vou aguardar. Só que esse apego, né? Esse apego ao futuro, ao tempo, ele faz a gente criar expectativas, né? Faz a gente imaginar coisas. Então, o que eu ficava muito apegada a isso? Ah, mas será que vai ser mês que vem? Será que vai ser esse outro mês? E ficava naquela angústia. E eu não conseguia aproveitar aquele momento, né? Que aquele momento era um momento meu, eram os meus últimos momentos comigo mesmo, era um momento para mim refletir sobre outras coisas que eu tive que refletir depois de tudo acontecendo. Então, assim, eu perdi aquele agora. Então, hoje, mesmo lendo esse livro, hein, a gente não consegue colocar as coisas em prática assim. Não é num estalar de dedos que você consegue fazer essa reflexão, né? Vai um tempo, demora você entender esse agora, né? Então, assim, vamos juntas pensar nesse agora. Eu espero que vocês façam esse exercício de pensar no que você tem hoje. Se surgir sentimentos, pensamentos, questões negativas, o que você pode fazer, né? O que você tem de positivo, né? Esse negativo, ele vai poder ser modificado agora? Se pode, o que eu vou poder fazer? Eu, individual, independente das pessoas que me cercam. Eu acho que a gente tem que começar a mudança pela gente. Porque quando você muda o olhar, a vibração ao seu redor muda também. Aqui no livro deixou isso bem claro, né? Então, você muda o olhar porque você muda o seu julgamento, o seu pré-julgamento, você muda a sua consciência diante daquela situação.
Então eu acho válido a gente começar a fazer esse exercício. E é uma dica para vocês. Vamos fazer esse exercício? Vamos pensar, porque quando você começa a pensar no agora, tem é muito difícil, porque o seu corpo fala, o seu corpo sente. E eu quero saber de vocês, como que foi esse exercício. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi até no story, se vocês não lembram, eu vou repetir. Vamos tirar 5 minutos por dia, de um total, absoluto silêncio. Vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo, vamos sentir nossa respiração, vamos pensar na parte mais linda que você tem do agora. O que você tem para ser grato hoje? O que você tem de negativo que você quer tirar nesse exato momento da sua vida? Você vai ter outros momentos para você lidar com isso. Mas pensando no agora, o que você tem? O que você tem de bom? O que você tem para agradecer? E aí a gente vai focar só nisso, no agora e no positivo. E aí eu quero saber o que mudou no dia a dia. O que mudou na energia da casa, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus amigos, com a sua família. Tá bem? Então vamos pensar no poder do agora. Um beijo para vocês.